Todos saímos da faculdade com a capacidade de praticar a nossa profissão como clínicos gerais. Agora, as perguntas que são importantes. Clinicar de forma generalista é vantajoso? Qual o melhor momento para investir numa especialidade? E mais, ser especialista significa ter mais prosperidade na profissão? Meu nome é Bianca Caroline, cirurgiã dentista, especialista em prótese dentária, pós-graduanda na Universidade Federal de Uberlândia, e estou aqui para te mostrar que a nossa prática clínica, ela vai além, mas muito além da técnica. Primeira consideração: não posso voltar no tempo, mas eu consigo te ajudar a não cometer os erros que cometi lá no início da minha formação. Seria de extrema valia se conseguíssemos aproveitar todas as oportunidades que a faculdade nos oferece. Então eu quero conversar com 3 públicos diferentes. Primeiro, você que ainda está na graduação. Segundo, você que tem até 12 anos de formado. E em terceiro, aos mais experientes. Vamos aos que estão no período de formação, cursando a graduação. Aos que estão na graduação, via de regra, nós encontramos aqueles que já sabem as suas afinidades durante o curso, aonde se identifica, e aqueles que se encontram um pouco perdidos em qual caminho vai trilhar. Pois bem, a vocês perdidos, não se desespere. Sabe qual é a dica? Além de aproveitar essas oportunidades, a dedicação a elas. Porque quando você não sabe o caminho a percorrer, qualquer um serve. E assim sendo, o objetivo a ser alcançado fica muito distante. Então, se é oferecido projetos de extensão, se é oferecido monitorias, vá conhecer todas aquelas para que você se identifique com alguma. Porque se assim não for, como que você vai tomar decisões durante a sua graduação e posteriormente na decisão para o seu futuro profissional? Então entenda, o conhecimento exige dedicação e dedicação significa sacrifício. Agora, para você que já entrou na faculdade sabendo o direcionamento da especialidade que você quer seguir, excelente. E se você tem algum talento já, alguma predisposição para determinada especialidade, isso é muito maravilhoso. Mas deixa eu te dizer que não é suficiente, porque quando se treina, quando se pratica, isso pode superar o talento. Ou você realmente acha que Michael Jordan é uma referência mundial no esporte porque ele é apenas talentoso? Óbvio que não. Você sabe da história dele? Quando terminavam-se os treinos, Michael Jordan ia treinar mais de 1000 cestas todos os dias para conseguir atingir a excelência. Então, se você é talentoso, parabéns, não basta. E se você não se acha, não tem problema. Dedicação, mas saiba que a sua dedicação necessariamente vai te exigir alguns sacrifícios. Como dizia Kant, acredite em milagres, mas não dependa deles. A vocês que têm uma destreza maior, eu vou contar uma história do quanto é importante refinar essa destreza e adquirir sempre mais conhecimento. No curso de especialização, existiu um aluno que chegou para mim muito nervoso e falou que ele queria atalhos para determinado procedimento. E ele se chateou tanto comigo quanto a equipe de professores. Mas acontece o seguinte: como que nós vamos pegar um atalho se não sabemos o caminho? É claro que ele é válido, mas acontece que ele só pode ser percorrido com muita segurança. E essa segurança acontece quando? Quando sabemos o caminho a ser percorrido. Vamos a um exemplo? Fazer um preparo. Você consegue fazer um preparo inicialmente sem realizar os sulcos de orientação, observando as inclinações corretas, sem passar por esse passo a passo que te dá segurança? Não é possível. Agora, quando você já tem experiência, embasamento científico, técnica, você consegue fazer um preparo sem os sulcos de orientação. Mas não significa que inicialmente esse atalho será benéfico na sua prática diária. Vamos então resumir essa história em relação a clínico geral, em relação a qual especialidade você tem que escolher. Calma, percorra os caminhos necessários, aproveite as oportunidades.
Se você não se dedicar ao conhecimento, pelo menos básico, de tudo que te é ofertado, como você vai fazer escolhas? Isso não te traz segurança. Como será possível você formular alguma pergunta se você não conhece o processo? Percorra os seus caminhos sem atropelo. Não faça uma especialização por fazer, por pressão do colega, porque o Instagramer disse a você que aquilo te dá mais dinheiro. Há uma grande tendência para se fazer harmonização orofacial. E isso é muito maravilhoso. É uma especialidade onde transformamos vidas. Mas o que te motiva a fazer essa especialização? Porque quando se escolhe, existem os bônus, mas também existe o ônus. Se o que te motiva é só o dinheiro, cuidado. O dinheiro não te faz levantar todos os dias animado. E aí você será um pobre dentista com dinheiro. Você vai ser tão pobre que você será um dentista só com dinheiro. Qual a pressa em ser especialista? Por que não praticar a clínica geral de forma segura, respeitando os seus limites e aí sim, no tempo correto, você fazer as suas escolhas? Quando entrei na faculdade, juntamente com a graduação, eu também passei no curso técnico de prótese. Então, desde sempre, a prótese era a minha paixão, era onde eu queria focar mais o meu conhecimento. Os anos se passaram, as oportunidades vieram e tudo que aparecia relacionado à prótese, monitorias, curso de extensão, acompanhamento de clínicas de períodos que eram à minha frente, tudo eu acompanhava. Por quê? Eu já tinha em mente que era necessário construir uma experiência, porque um dia eu iria me formar. E o mercado de trabalho, ele é cruel, ele exige experiência. Como ter experiência sem ter experiência? Aproveitando as oportunidades na faculdade. Assim sendo, eu fui monitora de um curso de prótese sobre implante durante 8 anos. Eu era monitora quando formada e também fui na época de graduação. O que isso somou à minha vida acadêmica? Primeiro, que cada novo curso era uma repetição, mas a repetição leva à perfeição. A cada novo curso, mais coisas eu ia aprendendo e o network, ele é formado no primeiro dia de aula. Então, além dos meus colegas, além dos meus gigantes, as pessoas, os professores que eu admirava, eu tinha os alunos a cada novo curso que me conheciam. E com o passar do tempo, esses alunos me chamavam para resolver problemas no consultório deles. Então, eu conseguia já adquirir a experiência, ter a confiança desses colegas, porque quando eu me formei, eu já era uma certa referência para essas pessoas. Os pacientes começaram a chegar a mim, que ainda nem era especialista, mas era uma pessoa dedicada ao conhecimento para poder atender os casos um pouco mais complexos em relação à prótese. Mas essa é parte da minha história. Claro que você pode construir a sua. Problema em se especializar no início da carreira? Não há nenhuma. Mas entenda, você acabou de tirar uma carteira de motorista e ganhou uma Ferrari. Você é capaz de administrar todas as potencialidades que esse carrão te proporciona? Agora a vocês que têm 12 anos de formado. Por que 12 anos de formado? Qual que é a magia desse número cabalístico? Na época de graduação, eu tive um professor muito querido e amado chamado Adérito Soares. E ele disse assim para mim certo dia: Bianca, se com 12 anos de formado você não tiver virado uma profissional decente, você precisa repensar a sua história. Então esse marco de 12 anos é o momento que eu te convido à reflexão. O que foi feito até agora para hoje você ser um profissional respeitado? Primeiro por você. Você é ético, você tem seu embasamento técnico-científico, você consegue ter um comprometimento, uma inteligência emocional para lidar com os problemas do dia a dia? Você já é um especialista ou você continua sendo um clínico geral? Porque tudo bem se você for um clínico geral. Mais uma vez, eu consegui fazer a minha especialização 9 anos depois da minha formação. Por quê? Porque à época eu não tinha condição nenhuma
nem de ter um consultório quando recém-formada, imagina de pagar uma especialização. Lembra da minha estratégia em ser monitora, aos projetos de extensão, a fazer o meu network tanto com professores quanto alunos dos cursos? Isso me rendeu uma indicação numa clínica de alta performance em Brasília. Como que essa clínica me achou? Através das pessoas que me indicaram. E à época, eles iriam me pagar 6 vezes o valor que eu recebia aqui em Uberlândia. E aí foi a partir desse momento que eu consegui ganhar dinheiro suficiente para fazer a minha especialização. Até 9 anos de formada, eu não era especialista, eu era uma clínica geral. E tudo bem. Então, se você para neste momento para fazer a sua reflexão, se você está feliz com a sua profissão, praticando de forma a respeitar o seu paciente com seu embasamento clínico, com a sua inteligência emocional para poder acolher o paciente com as suas demandas, esse é o caminho correto. Em resumo, qual é a obrigatoriedade de, neste marco de reflexão, você ser especialista? Nenhuma. A obrigatoriedade é você praticar a profissão com excelência. Qual é a vantagem em ser um especialista? Primeiro, que você consegue resolver casos mais complexos. Segundo, que quando você pratica a odontologia com excelência, você pode se tornar uma referência tanto aos seus pacientes quanto aos dentistas indicadores e uma autoridade no assunto. Agora, a você, colega, que tem mais anos de experiência, que já percorreu tantos caminhos, você pode e deve ser o gigante desses que são mais jovens. É claro que o conhecimento, ele sempre tem que ser buscado. Não é porque temos mais anos de profissão que isso nos faz melhor, muito pelo contrário. A responsabilidade do exemplo, ela é constante. Então, dê oportunidade àqueles que estão se formando agora. A odontologia precisa ser praticada com excelência e nós podemos ser responsáveis no direcionamento daqueles que estão começando a trajetória. Então, voltando às nossas questões iniciais. Clinicar de forma generalista é vantajoso? Obviamente que sim. O que você precisa? De bons embasamentos técnicos científicos, comprometimento com a ética e saber dos seus propósitos, o que te motiva. Segunda pergunta: qual o melhor momento para se fazer uma especialização? E essa resposta, na verdade, quem tem que dar é você. Você se sente preparado? Você consegue responder a questionamentos que a sua prática clínica colocou a você? Fazendo essas reflexões, você tem a sua resposta. É um momento de investir numa especialização? Ou será que não é mais vantajoso, neste momento, você fazer investimentos menores, mas em curso de excelência, como de atualização ou de aperfeiçoamento? E a nossa terceira pergunta: ser especialista significa ter mais prosperidade na profissão? E eu adoro essa resposta. Depende. Porque se você for um especialista frustrado, você não tem prosperidade na profissão. Agora, se você for aquele profissional, independente de clínico geral ou de especialista, que se identifica, que se dedica, aí sim, a prosperidade é um fato na sua profissão. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Espero realmente poder ter contribuído contigo nas suas decisões, acalmado o seu coração, e peço que você coloque aqui para mim quais foram as suas dúvidas, em que mais eu possa ser útil, e que você se lembre que a odontologia vai muito além da técnica. Muito obrigado e até a próxima.